Boa noite a todos. Queria agradecer o convite que me foi formulado pelo Dr. Fabrício, como presidente da OAB, para participar desse fórum. Eu estava ali ao fundo conversando, não me lembrava exatamente quais foram os que eu participei, porque alguns foram feitos como fórum, alguns foram convites para a participação da OAB, mas procuro sempre, dentro do possível, participar dos eventos aqui em Valinhos. Eu acho que, não sei se todos me conhecem, desculpe, mas eu sou o quarto promotor de justiça aqui de Valinhos. Estou afastado das minhas funções como quarto promotor aqui de Valinhos desde 2013, quando eu assumi o grupo de atuação regional do Ministério Público de São Paulo, aqui em Campinas, responsável aí por uma área de 23 municípios. Queria agradecer aqui aos meus companheiros de palestra, né, o Walter e a doutora Daniela, Maria Amélia como debatedora. Obrigado. Já participamos de vários eventos juntos, né, seja em congressos, em debates aqui em Valinhos, e então vamos poder, acho que, acrescentar bastante informações de reflexões, né. Eu não vou trazer aqui vários dados, várias informações de âmbito regional, mas que refletem diretamente em Valinhos. Em 2014, nós enfrentamos, entre 13, 14 e 15, aquilo que tinha sido a pior crise hídrica vivida pelo Estado de São Paulo. Os piores índices que tinham ocorrido tinham sido os índices pluviométricos do ano de 33 e 34, que estabeleciam a mínima histórica de afluência, né, ou de índices pluviométricos na nossa região, no estado de São Paulo. Foram com esses índices que os sistemas de fornecimento de água, as represas, foram trabalhadas. E em 2014 nós chegamos abaixo desses índices. Todo esse processo, eu já estava no Grupo Regional de Meio Ambiente, então a gente atuava muito diretamente também com o GAIMA de Piracicaba nessas questões. Nós ouvíamos sempre uma frase que dizia que os hidrólogos costumam dizer, né, o pessoal repetia essa frase, que diz que a pior crise hídrica não é a vivida, é a que está por vir. E aquilo que nós vivemos em 2014 se repetiu ano passado. Eu vou trazer algumas informações que mostram o porquê que isso não, talvez com tanta gravidade, nós não fomos afetados. Embora Valinhos foi afetada duramente nos 2 anos. Tanto Valinhos quanto Vinhedo sofreram muito essas duas crises hídricas e vão continuar sofrendo as próximas se providências não continuarem a ser tomadas. Estão sendo tomadas, mas se não forem continuarem a serem tomadas. Porque nós temos aqui, a prefeita Lucimara citou a questão do índice mínimo de abastecimento. Talvez poucos aqui tenham essa noção, mas os estudos de índices de abastecimento que nós temos, de capacidade de abastecimento que nós temos na nossa região, que é a chamada bacia do PCJ, eles são índices iguais a de países do Oriente Médio. Pode parecer que não, mas o índice per capita que nós temos, o volume per capita, melhor dizendo, que nós temos, né, isso trazido em relatórios do Comitê de Bacia PCJ, ele chega em índices de países do Oriente Médio, onde a gente praticamente não tem água. Então, nós vivemos e vamos viver crises hídricas nos próximos anos, a não ser que nós tornemos as nossas cidades mais resilientes. Deixa eu só... Esse é um mapa do Estado de São Paulo. Esse é um mapa do Estado de São Paulo que apresenta a divisão geográfica hoje dos grupos ambientais do Ministério Público. Nós estamos aqui, né? Piracicaba, Campinas, a bacia do PCJ. Essa não é uma estrutura que nós temos em todo o Estado de São Paulo. É uma estrutura que foi montada, portanto, em 2008, uma estrutura relativamente recente, para tratar dessas questões regionais. Pode passar, por favor. Bom, eu vou trabalhar só com alguns dados que eu acho que é importante para a nossa reflexão. O que aconteceu em 2014 e o que diferencia 2014 para cá, né, uma das diferenças de 2014 para cá, é justamente a questão da outorga do sistema Cantareira. Em 2004, o sistema Cantareira, que é o sistema de represamentos
que fornece água para a Grande São Paulo e, consequentemente, água para a nossa região, do chamado PCJ, o Sistema Cantareira, em 2004, teve a sua outorga de divisão. Essa outorga foi a regularização. Quando ele foi montado, na década de 70 e início de 80, não teve uma regra operativa adequada. E aí se utilizava a Sabesp, que é a operadora do sistema, utilizava a água de acordo com as diretrizes do DAE. Em 2004, se criou a primeira regra operativa efetiva do Sistema Cantareira, que foi essa portaria 1213 de 2004. Naquela época, de 2004 até 2014, essas portarias de outorga do Cantareira valem por 10 anos, ela tem uma validade de 10 anos, era garantido como vazão total, em regra, para a bacia do PCJ, uma vazão aí de 5 metros cúbicos por segundo. Tá? Naquela época, se idealizou uma regra operativa em que aquilo que o sistema, né, a descarga para o PCJ, ou aquilo que a capital, a grande metrópole da capital, não utilizasse, ele formava o que nós chamávamos de banco de água, ou seja, aquilo que eu não utilizo fica uma reserva estratégica para utilização no momento posterior. Quando o sistema colapsou em 2014, todos vão lembrar de imagens, isso foi amplamente divulgado, 2014, 2015, que nós chegamos à utilização da chamada reserva técnica, ou volume morto, que era o nome mais tradicional. O que aconteceu? Esse banco de águas era uma coisa fictícia, não existia reserva para que outro pudesse utilizar. E aí se chegou àquele estado de calamidade, né, de pré-calamidade pública, onde a gente correu um risco efetivo de um racionamento para uma totalidade aí de uma metrópole de mais de 10 milhões de pessoas. Só o Sistema Cantareira fornece água mais ou menos para, acho que, 6 a 7 milhões de pessoas da Grande São Paulo. Bom, o que mudou dessa crise de 2014 para cá? Uma das mudanças foi a renovação da outorga do Sistema Cantareira, que aconteceu em 2017. Lembrando, a primeira foi em 2004, ela tinha validade de 10 anos, e ela iniciou-se a discussão em 2013, com uma série de fóruns, de workshops, para poder discutir a renovação do sistema, quando de outubro para frente de 2013, nós entramos no processo de crise hídrica. E aí nós passamos 13 e 14 discutindo uma outorga de uma água que não existia. Na época, foi suspenso esse processo de outorga do Sistema Cantareira, essa renovação, né? A Agência Nacional de Águas, a ANA, suspendeu essa renovação e ela só voltou a ser discutida novamente em 2016 para chegar às novas resoluções em 2017. A primeira grande modificação foi a introdução do chamado reservatório de Paiva Castro, que ele não entrava no cômputo do volume total de água em 2000, até na outorga de 2004. O Paiva Castro, apesar de ser um reservatório muito pequeno, a Sabesp tinha livre uso dele, ele não entrava no total, mas ele está numa região que tende a chover muito mais do que as represas do Cantareira, e ele acabava suprindo muito o uso de água da Grande São Paulo. E aí, a outra novidade foi as chamadas faixas de operação do sistema, né? Hoje, na data de hoje exatamente, nós estamos operando com 40,1 de água no Sistema Cantareira, portanto estamos num estado de atenção, e vamos passar provavelmente nos próximos 10 dias para o estado certamente de alerta, né? Ou seja, vamos entrar aí, se não ainda essa semana, nós vamos entrar para o estado de alerta, que é quando o reservatório opera entre 30% e 40%. Ou seja, estamos entrando num processo de crise novamente. E aí um dos ganhos desse novo processo, por isso que eu estou fazendo esses dados, para a gente entender o que melhorou de 2014 para cá, entre aspas, esse melhorou entre aspas, foi que, além desses estados de alerta, nós passamos a ter garantido em Valinhos, o ponto de captação de Valinhos passou a ser considerado um ponto de controle, porque ali tem um processo de medição de vazão, e ali, por conta de anteceder a captação de Campinas, virou um ponto de controle, onde foi garantido uma média, pelo menos, de 10 metros cúbicos. Ou seja, aquilo que até 2014, vamos dizer assim, era uma briga constante com a metrópole, por conta da transposição do Cantareira,
para conseguir um pouco acima dos 5 que nós tínhamos direito na bacia, era uma briga para conseguir. Hoje nós temos, entre aspas, uma estabilidade de uma mínima média de 10 metros cúbicos por segundo no ponto de captação de Valinhos. Isso nos garantiu agora, né, também foi uma das consequências de garantir para nós agora um aumento da outorga, que o Walter deve falar isso na sua apresentação, um aumento de outorga de 90 litros por segundo aí para Valinhos, né? Ou seja, se nós não tivéssemos essa garantia, nós não teríamos conseguido. Na discussão regional, que é um pouco do aspecto que eu quero trazer aqui na nossa conversa, e o que impacta em Valinhos, na discussão regional, se fala muito que nós estamos, entre aspas, tranquilos. Eu sempre coloco entre aspas nas palavras, porque elas são palavras muito relativizadas dentro do contexto global, né? Esse processo de outorga, e eu vivi ele intensamente em 2014, ele é renovado a cada 10 anos, né? E ficou muito claro, só para a gente entender, todos os rios represados fornecem água para a região, são rios do PCJ que fornecem água para a região do PCJ. Então, nós somos a bacia doadora de água para a Grande São Paulo. E é muito claro no processo de renovação, foi muito claro, pelo menos em 2014, né, que nós somos, apesar de sermos a bacia doadora, nós somos a bacia mais fraca. Ou seja, nós somos a parte mais fraca no processo de discussão da outorga. E quando eu coloco isso, eu coloco o confortável, entre aspas, novamente, para dizer que isso daqui não é garantia futura. Ou seja, em 2027 nós vamos passar novamente por uma renovação da outorga do Sistema Cantareira, e nessa renovação da outorga do Sistema Cantareira, as cartas vão estar abertas na mesa novamente. Ou seja, hoje, se com o aumento, me corrija, Walter, se eu estiver falando algum número errado, mas com o aumento da captação, o Atibaia vai responder para a gente por 58%, mais ou menos, do abastecimento de Valinhos, né, com esse aumento de captação de 90 litros. O que eu quero dizer é que não há garantia que eu consiga manter os 340 litros por segundo numa futura renovação de outorga, porque o volume de água disponível pode ser melhor repartido com a Grande São Paulo. Pode passar, por favor. Então, ou seja, nós precisamos, com isso o que eu quero dizer é que nós precisamos, isso não é uma fala de agora, nós precisamos cada vez mais fazer a lição de casa para a conservação, a melhoria e o aumento da disponibilidade hídrica interna. Quando eu cheguei aqui em 2008, né, aí numas andanças com a Maria Amélia pela cidade e com o seu Krause, né, os mais antigos devem ter conhecido ele, se apontava muito isso, a riqueza de recursos hídricos que Valinhos tinha e a necessidade que nós tínhamos, né, de preservar os mananciais internos. Então, assim, o nosso confortável, entre aspas, né, apesar da gente estar, esse aumento de outorga, ele vai trazer uma situação mais confortável para Valinhos? Vai, mas ele sempre vai ficar na dependência da renovação de 10 em 10 anos. Então, nós precisamos, internamente, garantir um processo de aumento de captação interna, um processo de conservação dos mananciais, um processo de desassoreamento para aumento do volume interno. Essa que é a nossa lição de casa, que a gente tem que trabalhar regionalmente. Aqui só as regras operativas atuais, né, quer dizer, o que representa o estado de atenção que nós estamos, maior ou menor de 60%, e nós vamos entrar aqui nos próximos dias nesse sistema de alertas. Se os senhores entrarem na previsão do tempo para próximos 10 dias, 15 dias, não tem quase previsão de chuva nenhuma, né? Então, ou seja, daqui para frente é ladeira abaixo, né? Até que a gente consiga ter um pouco mais de volume de chuva, nós vamos estar depreciando, entrando nessas regras operativas, né? Então, nessas faixas, o que acontece é que ocorre naturalmente uma diminuição do limite lá retirado pela Sabesp, né? Nós vamos entrar aqui na faixa de alerta, né? Eles diminuem de 31 para 27, mas nós, por enquanto, numa situação, entre aspas, confortável, continuamos lá na mínima de 27 metros cúbicos por segundo, tá? Pode passar, por favor. Bom, com essa crise em 2014, o Estado já vinha
preparando, né? Isso estava no plano de macrometrópole, de recursos hídricos, isso já vinha do Hidroplan, que foi realizado o estudo de planejamento de novas represas para o estado de São Paulo, novas captações de água. Em 2013, 13 para 14, o estado de São Paulo resolveu bancar a construção de 2 represas de abastecimento regional. Então, além das represas do Cantareira, que estão na nossa região de cabeceira, lá para a região de Bragança, Joanópolis, naquela região, Nazaré Paulista, nós vamos ter agora, até o final de 2023, 2 novas represas de captação, que vão ser no município de Pedreira, né, e uma outra no município de Amparo, que não está indicada aqui. Essas 2 represas, se a gente observar o mapa, vamos pegar aqui Pedreira, ela está no Rio Jaguari, aqui é o Rio Camanducaia, aqui é o Rio Jaguari. Elas se unem aqui no município os 2 rios se unem no município de Jaguariúna, formam o rio, continua sendo o Rio Jaguari, até chegar no Rio Piracicaba. A posição dessas represas, ela está a jusante, ou seja, ela está jusante para baixo dos principais, da maior parte dos principais mercados consumidores dessa água. O que significa dizer que a água acumulada por essas represas, uma vez descarregada por gravidade, que é o leito comum do rio, elas não atingem a região que está a montante dos seus barramentos. Portanto, ela não atinge aqui Valinhos, vai estar aqui no C3 mais ou menos, Valinhos, Vinhedo, Jundiaí, Campo Limpo, Várzea, ou seja, todos os municípios que estão, né, aqui é a montante, aqui é a jusante. Então, as represas estão mais ou menos nessa linha. Então, elas atingem alguns municípios para baixo, mas não atingem os municípios para cima. Eu estou trazendo essa informação porque hoje muito se fala e muito se discute, muito se apresenta nas discussões regionais de abastecimento, e quando eu falo discussões regionais de abastecimento, eu falo de captação do rio Atibaia. Se eu tenho uma cidade que hoje vai ter 58% do seu abastecimento correspondente à captação do rio Atibaia, eu tenho que pensar no que o rio Atibaia representa em termos de abastecimento regional. Bom, pode voltar. Então, aqui, aí o que aconteceu? Então, o governo do estado bancou a construção dessas 2 represas, elas estão em construção, ficarão prontas entre meados de 2023 a final de 2023, vão ser enchidas, e elas vão beneficiar de cara os municípios que estão para baixo do seu barramento, né? Ou seja, a continuidade desses rios. Então, Valinhos, especificamente, o Jaderson está aqui de Vinhedo, né, Jaderson? Valinhos e Vinhedo só teriam a viabilidade, a possibilidade de obter uso dessa água regional o dia que fosse construído um sistema de adutor, o sistema adutor regional do PCJ, chamado SAR-PCJ. Paralelo à construção das represas, o governo do estado contratou um sistema adutor regional, um projeto, né? Hoje é um projeto de um sistema adutor regional. E esse sistema adutor regional, nos seus estudos, ele previu a possibilidade, dentre as várias possibilidades, a escolhida, como sendo a melhor, é essa que pega o tramo leste e o tramo oeste. O tramo oeste é um tramo hoje já montado pela Sabesp, que ela capta no Rio Jaguari, leva essa água para Paulínia e daí ela leva para Hortolândia, Montemor e uma parte chega até Sumaré. Então, esse é um sistema já existente que vai se beneficiar dessa água desde já. Acontece que no tramo leste, isso daqui é só uma ideia no papel, ou seja, é um projeto que foi feito, foi idealizado e que está agora em pleno processo de revisão. Então, o sistema idealizado em 2014, que foi estudado pelo DAE, ele hoje encontra-se em processo já de atualização de revisão. E aqui que isso nos interessa, porque nesse processo de revisão está sendo estudado pela Sanasa, e nós tivemos reunião já com o consórcio PCJ, com a própria Sanasa, para discutir a possibilidade da Sanasa realizar um novo ponto de captação, só para a gente trabalhar em ordem de grandeza. A Sanasa capta 95% da população de 1.200.000 habitantes no rio Atibaia.
95% no rio Atibaia, 5% no rio Capivari. Então, o grande abastecimento de Campinas ocorre pelo rio Atibaia, a menos de 1 quilômetro da captação de Valinhos. Portanto, o que acontece na captação de Campinas reflete diretamente na captação de Valinhos, por estar muito próximo e não tem grande contribuição depois disso, né, tirando o Ribeirão Pinheiros. Então, nesse novo estudo, uma das expectativas que a gente tem é que a Sanasa venha a aceitar uma ideia de construir uma nova captação no município de Jaguariúna, que não está prevista nesse estudo, mas vai ser estudado agora, deve ser estudado agora, para a construção de um novo sistema de captação. Se a Sanasa chegar a captar aquilo que é pensado em termos de 2 metros cúbicos aqui, ela captando 2 metros cúbicos aqui, no rio Jaguari, significa que haverá, entre aspas, no balanço hídrico, 2 metros cúbicos a menos de captação no rio Atibaia, e que, portanto, haveria uma divisão mais equânime dessa água para os municípios que estão na calha do rio Atibaia, tá? Então, isso está sendo estudado, isso é uma decisão que não se tem ainda prazo para decidir, para ocorrer, mas que permitiria, caso ela aconteça, que Valinhos possa aumentar a sua captação ainda mais no rio Atibaia futuramente. Como isso, todos esses projetos ainda são só ideias que estão sendo discutidas no papel, eu volto na fala anterior. Nós precisamos, apesar de estarmos construindo uma nova adutora, porque temos essa capacidade, nós precisamos melhorar e aumentar o processo de captação interna. Quanto menos nós tivermos uma dependência externa desse sistema complexo, que é o PCJ, melhor nós vamos ficar, tá? Um dos municípios que fez essa tarefa de casa a partir da crise de 2014 foi Nova Odessa. Nova Odessa não capta em rio, ele capta só de manancial interno, e ele não viveu a crise hídrica que Valinhos viveu nesse último ano, né, por um processo de gestão que acabou acontecendo. Tá? Então, isso está em discussão. Eu acho importante trazer isso como um dos pontos que ocorreu a partir de 2014, justamente porque se as pessoas que veiculam, muitas vezes, quando isso se veicula na imprensa, parece que é um processo que vai acontecer amanhã. E não vai. Isso daqui não tem prazo nenhum para ser implementado. Até porque, no projeto atual, caso essas opções que nós estamos falando não saiam, você imagina você bombear a água da represa de Pedreira para trás, em altitude, né, para chegar até, pelo menos, Jundiaí ou Campo Limpo Paulista. Então, isso tem uma discussão de quem vai construir, de quem vai pagar isso de forma permanente, tem impacto na tarifa, né? Fazer uma PPP implica em dizer que a PPP vai ter que receber todo mês, porque é uma parceria público-privada, quando na realidade a gente precisa desse reforço de água, em tese, 3, 4 meses ao ano, né? Pode passar, por favor. Bom, esses dados aqui estão errados, tá? Esse daqui essa é a demanda atual do Atibaia. Eu tinha um estudo dizendo, na verdade uma conversa, que talvez a gente precisaria futuramente de até 510 litros pelo Atibaia, né? Hoje nós estamos chegando em 340. Então essa demanda aqui é só do rio Atibaia, tá? Bom, e aí eu queria trazer um pouco da discussão das oportunidades internas que nós temos. A Sanasa contratou, há uns anos atrás, eu estou passando um pouco do meu horário, mas a Sanasa contratou há uns anos atrás um estudo de alternativas locacionais para o município, para a própria Sanasa. Esses estudos locacionais eram justamente para novos represamentos de água para a Sanasa, e parte desses estudos indicaram que esses represamentos aconteceriam em Valinhos. Então, existe um estudo pronto, né, de alternativas de barramentos que foram feitos, custeados pela Sanasa, pela empresa Irrigate, que estão dentro do município de Valinhos. Atualmente, Campinas não avançou nessas alternativas. Uma das alternativas praticamente já se perdeu, que é a Santana do Cuiabanos, porque hoje tem um empreendimento rural sendo construído lá, por enquanto está paralisada a obra, mas estava em construção,
o que inviabilizaria qualquer processo de desapropriação, se for dado continuidade. Mas existem duas outras alternativas que, a princípio, seriam descartadas por Campinas pelo volume que ela precisa, mas que podem ser interessantes para Valinhos, né? Essa alternativa da captação do rio Jaguaribe e Jaguarino para Campinas, o que daria para nós uma possibilidade maior de captação no Atibaia, e essa atualização do SAR-PCJ. Todo esse contexto que nós estamos narrando, ele vai permitir com que nós possamos ter uma maior manobra dentro do que nós futuramente pretendemos para Valinhos. Tá? Pode passar, por favor. Eu vou passar bem rapidamente por causa do meu horário, mas eu só queria colocar o seguinte: se a gente for trabalhar um processo de melhoria dos mananciais internos, nós precisaríamos pensar em planejamento territorial rural. Nós precisamos pensar em processos de melhoria ou de implantação de saneamento rural. Nós precisamos pensar em planejamento integral da propriedade para que essas propriedades retenham o máximo de água possível através de processos aí de utilização adequada do solo. Ou seja, fazer o uso de mananciais internos vai demandar que nós façamos todo um processo de modificação de gestão da área rural que nós precisamos avançar e que eu acho que hoje nós ainda não temos. Tá? Pode passar, por favor. Agora são só modelos, depois eu posso deixar isso para a OAB, mas é só um processo de planejamento de saneamento rural que a gente tem trabalhado com o PCJ. Pode passar, por favor. Aqui é um manual que foi feito com a Unicamp, do qual eu participei, para poder trabalhar em soluções alternativas de saneamento rural. Pode passar, por favor. Aí os desafios nessa implantação, acho que isso não cabe agora tratar. Pode passar, por favor. E aí as diretrizes que a gente pode trabalhar para esse planejamento. Pode passar, por favor. Então é isso. Acho que a gente tem um tempo curto, tem outros dois palestrantes, mas eu acho que vale a pena a gente pensar nessa forma de gestar como que vai ser o futuro que a gente vai trazer para a água de Valinhos. E tem um dado que o Walter deve trazer, o dado concreto, mas que eu queria chamar a atenção. Nós também não podemos ficar só buscando água. Nós precisamos diminuir o volume de água perdida. Hoje, Valinhos está um pouco abaixo de 30%, estava em 29%, eu não sei exatamente. 34%, tinha uma informação de 29%, então 34% em perdas totais, depois eu volto a detalhar isso. Campinas hoje perde algo em torno de 19% a 20%. Limeira perde hoje em torno de 16%, ou seja, cidades vizinhas aqui, com investimentos, com longo prazo, conseguiram diminuir. Então nós temos uma equação de aumento de volume, mas comparado à diminuição de perda. Em 2018, final de 2018, nós fizemos um acordo aqui com a Prefeitura de Valinhos e o DAEV, não vou entrar em muito detalhe, mas um dos fatos que nós acertamos na época no acordo, no TAC, foi que Valinhos trocasse adequadamente todos os seus hidrômetros. Eu não sei quanto ainda falta, porque teve a nossa pandemia, infelizmente, afetou uma série de problemas, até de fornecimento de materiais, mas a troca de hidrômetros é um dos mecanismos que, embora a população possa achar que afete negativamente, porque aumenta o custo da água, não é que aumenta, né? Passa a medir adequadamente aquilo que a pessoa está consumindo, nós precisamos fazer um planejamento para trazer essa perda para perto de 20%, que é um número, parece alto, mas perto do que nós perdemos hoje é razoável. Louveira, Walter, apenas para citar, nós estamos fechando um acordo, eles vão chegar a 25%, devem chegar em 25% até 2025, e nós lançamos o desafio deles chegarem a 20% até 2030. Né? Então, ou seja, a gente está fechando um acordo lá para que a gente consiga, nos próximos 8 anos, diminuir aí, vai dar algo em torno disso, de uns 10% a 13% de diminuição para chegar próximo aos 20% em 2030. Então, se nós vamos discutir uma agenda ODS 2030, o uso racional de água também parte para esse ponto que nós precisamos introjetar aqui como planejamento e principalmente como investimento no município de Valinhos. Tá? Muito obrigado.